Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Nós vamos contar a história aqui de um irmão neste livro Vozes do Grande Além, Francisco Cândido Xavier e vários espíritos. É um espírito que vai contar a história dele sobre a importância da caridade. Mas antes nós vamos dar uma lida aqui no Livro dos Espíritos sobre um pouco sobre caridade. Então vamos lá. A questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Por quê? Amar ao próximo é fazer de todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Também é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade da indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhes a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus olhos, diminuindo a distância entre ambos. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores pela vingança, nos colocamos abaixo dele. O que pensar da esmola? O homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, condenais a esmola? A questão 888A. Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto a maneira de fazê-lo. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mau será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Bem, agora nós vamos ver aqui a história desse irmão nesse livro Vozes do Grande Além, que fala sobre a caridade, né? É a questão 51, chama Ato de Caridade. Em nossa reunião, na noite de 7 de junho de 1956, nossos benfeitores trouxeram-nos ao recinto o espírito AC, não quis identificar o nome dele, que nos contou a sua significativa experiência aqui transcrita. Oxalá possa ela acordar-nos para mais ampla exatidão
no desempenho de nossos compromissos na esfera da caridade, que realmente seja, onde for e com quem for, é simples dever. Então, a caridade é um simples dever. Então, vamos lá as palavras desse irmão que foi qualificado como AC. Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos na derradeira romagem física. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha esposa e 2 filhas. Desempenhava a função de operoso corretor de imóveis. E era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, titulava-me espírita. Frequentava as sessões. Aplaudia conferencistas, né? E assim nós temos inúmeras pessoas, né, que frequentam o centro espírita, se dizem espírita, mas não professam a doutrina. Acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados com a cabeça pendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras, porque ele era corretor de imóveis. E o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava-me a atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso? Ao meu ver, isto daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente quanto desejassem, e qualquer reunião de ordem moral em minha casa era indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói dos meus dias. E, se chamado a qualquer atividade de beneficência, era o meu grande escudo, né? A bronquite. Ele sempre se encostava na bronquite. Não posso por causa da bronquite. No verão, estimava a sombra e água fresca. No inverno, preferia o colchão de molas e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, quer dizer, ele não deixava de ir no centro. Negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas, que não conduziam com a minha vocação. Quer dizer, ele recusava isso, né? Mas também tinha vergonha de pedir as coisas lá no centro. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver numa experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens, né? Sempre o dinheiro. Dinheiro que causa toda a confusão. E no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensivamente ocupadas aos meus olhos que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório, né? Então ele não se sentia à vontade para pedir alguma coisa. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento,
E por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário da minha suposta fé, interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico e, por vezes, ensaiava na calada da noite surpreender a companheira com os meus apelos. Entretanto, nos primeiros tentames, senti tamanha repulsão da parte dela a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos, que eu realmente desisti da experiência, ou seja, ele não conseguia se comunicar com a esposa. Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assimilavam de modo algum qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam profundamente engalfadas na ideia da herança. Não havia outra recordação para o caminho paterno que não fosse a herança, a herança, a herança. Passei a viver assim dentro de casa, à maneira de cão batido por todos, porque, francamente, não dispunha de outro clima que me atraísse. Então, quer dizer, ele ficou preso lá na casa dele. Apenas o calor do meu lar sossegava minhas ânsias. Alguns meses decorreram sobre a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Quer dizer, não perdeu os hábitos, embora soubesse que estava desencarnado. Certa noite, porém, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que, vagueando na rua, procurei o alto da Tijuca para meditar. Chorei e penitenciar-me copiosamente. Minhas lágrimas, contudo, eram desta vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e, com muita bondade, reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia. E o enfermeiro que paciente me encaminhara esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz, que era o caso dele. Ele queria se renovar, né? Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou demérito de que éramos portador para demandar a suspirada renovação de clima, né? Tinha que passar por uma triagem. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou a minha vez. Pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Anotei meu problema, desejava a mudança, ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir a outrem, ou seja, a todos, né? Aleguei, preocupado que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Quer dizer, só fez isso, né? Ele sorriu, respondeu que semelhantes misteres eram comuns aos próprios animais, ou seja, você não fez a sua própria obrigação. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente, quer dizer, não achou nada. Não encontrei um ato sequer de alicerçar-me à esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis fosse indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro aurido em minhas lides profissionais, qual terra seca coletando a água da chuva. Chupava,
sem restituir coisa alguma, ou seja, ficava tudo para ele, né? Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que, certa ocasião, encontrara 3 amigos do nosso templo, o templo espírita, né, na Praça da Bandeira, que insistiram comigo para que eu lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desvencilhar-me do convite, que me pareceu aborrecido e imprudente. Ele não queria ir de jeito nenhum. Mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 cavalheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender a caridosas exigências. Quer dizer, ele teve que ir na marra, né? Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de lata, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. No conjunto, entretanto, logo à chegada, fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato e o outro amigo deu-se pressa em voltar pretextando serviço urgente. Ou seja, ele ficou sozinho com a senhora lá que estava desencarnando. Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que, na força irresistível, me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos, que se assemelhavam a cadáveres ambulantes, não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me, coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito. Mas, para ver-me livre daquele quadro tão deprimente, pela primeira vez, arranquei da bolsa uma importância mais farta, transferindo-a para as mãos da velhinha, com vistas ao funeral. Afastei-me irritadiço. E antes da volta para casa, procurei num hotel para um banho de longo curso com o desinfetante adequado. No outro dia, consultei um médico sobre o assunto com receio do contágio da tuberculose. O painel que o tempo distanciara assomou-me à lembrança, mas tentei sufocá-lo da minha imaginação, pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, ou seja, ele nem queria fazer aquilo, né? Sem mérito algum, uma vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente, embatucada, não conseguia resposta sobre o que ele tinha feito de bom, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da plateia e abraçou-me. Esse alguém era a mesma mulher triste da Vila Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço da minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado nas minhas cogitações. Ou seja, apesar de ele não ter feito isso com amor, né, a mulher pediu uma intercessão por ele, né, pelo aquele ato que ele fez. As lágrimas irromperam-me dos olhos e, desde aquela hora, para minha felicidade, retornei ao trabalho sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes. Quer dizer, ele conseguiu um trabalho. Tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para o luminoso porvir, ou seja, ele está se refazendo. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que a minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio, né? Ou seja, naqueles momentos difíceis, né, um ato de amor, né, ele compensa os milhões de erros que a gente faz, né? Então, Jesus bem que falou isso, né? O amor cobre a multidão dos pecados.
É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-lhes a minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática. Porque, em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: Espiritismo, sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras, que Jesus nos abençoe. Então, para que nós possamos refletir muito sobre isso, porque fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos, desejo que todos tenham entendido a mensagem. Obrigado. Saudação a todos que nos ouvem nesta noite. Hoje eu trouxe para as nossas reflexões e estudo um capítulo do livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, de Herculano Pires. Muito interessante, ele nos dá um roteiro da desobsessão. E para quem não conhece, Emmanuel definiu Herculano Pires como o metro que melhor mediu Kardec. Ele sempre foi muito fiel aos princípios doutrinários, é um soldado de Kardec. Então, o que ele fala, com certeza podemos refletir e confiar. No início do livro, ele coloca que a obsessão se caracteriza pela ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. E Kardec distinguiu em suas pesquisas 3 graus de processos obsessivos, né? Obsessão simples, a subjugação e fascinação. No primeiro grau, a infestação espiritual atinge a mente, causando perturbações mentais. É o grau mais simples, digamos assim. É o início de uma perturbação espiritual inferior. No segundo grau, isso vai se ampliando, né, afetando os sentimentos e até o sistema psicomotor, levando o obsedado a atitudes e gestos estranhos. E no terceiro grau, afeta a própria consciência da vítima, desencadeando processos bem complicados, intensos, né? E as causas da obsessão mais frequentes são problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, ódio, sentimentos de vingança, futilidade, vaidade exagerada, apego ao dinheiro e assim por diante. Então vejam, tudo que é excesso, tudo que é desequilíbrio é uma porta aberta para influências negativas, né? Por isso que ele fala aqui que essas são umas das causas, né? E, infelizmente, pelas nossas imperfeições, temos muito desses comportamentos, né? Antigamente, até hoje ainda, infelizmente, a obsessão era e é tratada com violência, né? As práticas do exorcismo destinam-se a afastar o demônio de maneira agressiva e violenta, mas na doutrina espírita, ou espiritismo, a terceira revelação, o método empregado é o da persuasão progressiva do obsessor e do obsediado, né? Então é todo um método diferente, é o que chamamos de doutrinação ou esclarecimento, né? Esclarecimento de ambos, tanto do obsessor quanto aquele que está sendo obsediado, à luz da doutrina espírita. Não se usa nem se emprega
né? Nenhuma atitude ali, comportamento diferente. Nós empregamos somente a prece, a conversação persuasiva, esclarecendo aquele espírito que está obsediando, que está atuando negativamente sobre a vítima, né? E também esclarecer aquele que está sendo influenciado, né? Porque com certeza ele está dando abertura através de seus pensamentos viciosos, imperfeitos. Então, é esse o caminho. E quando ele fala da cura da obsessão, Herculano coloca desta maneira: você é um ser humano adulto e consciente, responsável pelo seu comportamento. Controle as suas ideias, rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores, estimule as suas tendências boas e repila as más. Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você, nos caminhos da vida. Não se faça de criança mimada, aprenda a se controlar em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Experimente o seu poder e verá que ele é maior do que você pensa. Isso é muito importante, a gente desenvolver essa confiança. Eu que controlo os meus pensamentos, né? A gente sempre fala, nenhum espírito pode pegar minha mente e tomar conta à força, não. Eu dou abertura, eu vou repelir tais influências, eu não posso perder o controle da minha mente, senão me torno joguete desses espíritos inferiores. E eu tenho condição de fazer isso? Tenho. Muitas vezes é fácil? Não, é difícil. Porque se atingimos um grau de processo mais intenso, é mais complicado, mas é possível. E é esse exercício que a gente tem que fazer. A cura da obsessão é uma autocura. Ninguém pode livrá-lo da obsessão se você não quiser livrar-se dela. Comece dizendo a você mesmo, todos os dias: sou uma criatura normal, dotada de poder e do dever de dirigir a mim mesmo. Conheço os meus deveres e posso cumpri-los. Deus me ampara. Então, é para pensar isso todo dia, falar isso para nós mesmos, né? Repetir isso sempre que começa a se sentir perturbado. Repita e faça o que diz. Tome a decisão de se portar como uma criatura normal, que realmente o é, confiante em Deus e no poder das forças naturais que estão no seu corpo e no seu espírito, à espera do seu comando. Dirija o seu barco. Veja, Herculano é dessa maneira, né? Ele dá umas broncas assim, carinhosas, mas nos dá umas broncas e nos chama a atenção de uma maneira simples, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de entender. Reformule o seu conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo, né? Tire da mente a ideia do pecado e castigo. O que chamamos de pecado é um erro, e o erro pode e deve ser corrigido. Corrija-se, estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência, confiança em si mesmo. Você não depende dos outros, depende da sua mente. Mantenha a mente arejada, abra suas janelas ao mundo, respire com segurança e ande com firmeza, né? E desenvolva a sua fé. Fé é confiança. Existe a fé divina, que é a confiança em Deus e no seu poder, que controla o universo. Mas existe a fé humana, que é a confiança da criatura em si mesma. Você não confia na sua inteligência, no seu bom senso, na sua capacidade de ação? Se você se julga incapaz e se entrega às circunstâncias, então mude esse modo de pensar, né? Porque você
é capaz. Confie no seu potencial divino que está em você. E você vai conseguir tudo aquilo que deseja. Lembra-se do ensinamento? Tudo é possível para aquele que crê. E quando estiver na casa espírita, nas sessões de desobsessão, no tratamento, na sala de passe, venha com muita confiança, né? Os que estão ali, a espiritualidade amiga, os médiuns, os orientadores, estão todos dispostos a auxiliá-lo. Então venha com muita gratidão, né? E faça sua parte, ajudando a controlar os seus pensamentos, tendo boa vontade. Se você agir assim, o seu tratamento vai ter resultado, né? Então seja corajoso. É isso que o Herculano colocou aqui. E o roteiro da desobsessão é muito interessante. Ele coloca 10 itens. Vamos ver quais são. É um roteiro para todos nós, né? Ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Deus me ajuda. E ele pede para a gente repetir isso várias vezes ao dia, procurando gravar essas palavras na memória. Então, lembremos: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. Vou aproveitá-lo. Deus me ajuda. É o tempo todo, principalmente quando vem aquelas ideias negativas de desânimo, de tristeza, que a gente sente ali uma atuação querendo nos deixar ali com sentimento de culpa, de tristeza. Não. Vamos sair fora dessa sintonia, né? Pedir ajuda, agradecer e se manter firme. Segundo item, compreenda que a obsessão é o estado de sintonia da sua mente com mentes desequilibradas. Corte essa sintonia, ligando-se a pensamentos bons e alegres. Repila as ideias más. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar. Vendo? São palavras simples, mas que nos mostram um caminho a seguir, né? Então é atuação, esses espíritos atuam pelo pensamento. E se nós dermos a sintonia que eles querem, aí eles conseguem nos influenciar. Então nós temos que repelir as ideias negativas, pensamentos ruins, pensar em coisas boas, alegres. Nós nascemos para ficar bem, né? E é para combater todo sentimento difícil, pensamento ruim. Não é para se entregar para esses pensamentos, né? Mude a sua maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se ele está irritado, não entre na irritação do outro. Ajude-o a se reequilibrar, tratando com bondade. Não se deixe envolver pela sintonia negativa do outro, né? E não o considere agressivo. Certamente ele está sendo agredido e reage dessa maneira com os outros. Ajude-o, que será também ajudado, né? Sempre lembrar que não julgar a ninguém e sim ajudar. Não deixar-se contagiar, né? Podemos até sentir algo, captar, mas não deixar nos envolver. Compreender a dificuldade do outro, não entrar na mesma sintonia e orar por ele. Tem as suas imperfeições, as suas dificuldades, como nós temos. O item 4, ele nos pede para vigiar os nossos sentimentos, pensamentos e palavras no nosso dia a dia, no relacionamento com todos os que convivem conosco diariamente. O que damos, recebemos de volta. Não tem jeito, né? Então, observemos nosso comportamento. Quinto item,
Não se considere vítima. Pense nisso constantemente. Muitas vezes nós podemos estar sendo os algozes, sem percebermos nas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Muitas vezes nós culpamos as pessoas, mas quem está provocando e criando a situação difícil somos nós, né? Ao sentir-se abatido, não entre no desânimo, não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Lembre-se sempre de que você está vivo, com saúde, e dê graças a Deus por isso, por mais uma encarnação. Os males são passageiros, mas se nós alimentarmos esses sentimentos em nosso coração, eles vão perdurar por mais tempo. Então, somos nós que sustentamos os nossos males. Muito cuidado com isso, né? A gente gosta de se sentir triste, de se sentir inferior e vai deixando que isso cresça e a porta aberta para influências negativas, né? Frequente a instituição espírita com quem se sintonize. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. É muito importante nos espiritualizarmos, buscarmos a Deus. Se escolhemos a doutrina espírita, então nós temos que escolher um centro espírita específico, participar frequentemente, com muita assiduidade, disciplina, porque é toda uma situação, né? A gente começa a fazer um tratamento que leva tempo. Nós nos ligamos aos espíritos amigos. Se a gente fica mudando toda hora de um lugar para o outro, de uma religião para outra, a gente não cria vínculos, tanto afetivos com os encarnados, com a casa, com os espíritos que ali estão ligados, trabalhando. Então, muito importante ter vínculos, né? Escolher uma instituição e permanecer nela com constância. Se você ouve vozes, não lhes dê atenção. Faça prece, né? Pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos que possam socorrer a todos esses ali que estão tentando falar com você, tentando te perturbar. Não entre no processo de querer responder, não. Essa comunicação com os espíritos é constante, então de vez em quando a gente vai ver, a gente vai ouvir, mas se não estivermos no centro espírita em trabalho, na vivência mediúnica, fazer a prece, pedindo aos benfeitores que possam socorrer esses companheiros que muitas vezes estão ali tentando buscar ajuda, tentando se mostrar, né? E ele nos aconselha que a gente leia diariamente, de manhã ou à noite, né, ao deitar-se, um momento mais tranquilo para você, um Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho, e meditar sobre o que leu. A gente pode abrir o livro ao acaso, e vai ser muito proveitosa essa leitura, não só para nós, mas para todos que convivem, para todos os espíritos que estão ligados a nós. É muito importante a leitura do Evangelho diariamente e estudar a doutrina espírita, né? É muito importante todas as obras de Kardec, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender, né, o que é a doutrina espírita, quais são os princípios, o que eu tenho que compreender nesse intercâmbio, nessa troca, no controle do meu pensamento, nessas influências que nós sofremos, e confiar no auxílio, né? Na casa espírita nós temos as sessões, nós temos os passes. O passe, ele é uma transfusão de energias vitais, espirituais, né? Então tem por finalidade a transmissão desses fluidos salutares, tão necessário, por isso a gente ter assiduidade uma vez por semana. Isso nos ajuda a equilibrar o nosso perispírito, os nossos pensamentos. E é isso. Então nós precisamos ter muita paciência, né?
estudar o Espiritismo, dedicar-se ao estudo e ter paciência, né? Porque na Terra somos todos aprendizes, alguns com maior ou menor grau de conhecimento, né? Mas o importante é que todos nós chegamos na doutrina espírita, né? Já estamos ligados a uma casa, então é trabalhar as nossas imperfeições. Quem sou eu? O que eu tenho para melhorar? E o que eu tenho de bom posso estar compartilhando. E reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Isso está no Evangelho. E outra colocação importantíssima também do Evangelho, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. Então, o presente é o momento mais importante. O esforço que eu estou fazendo hoje, agora, nessa encarnação, vai garantir um futuro mais tranquilo em termos da minha caminhada evolutiva. Acreditem nisso. Acreditem que, como falei no início, tudo é possível para aquele que crê. Desenvolvam a sua fé, a sua confiança em Deus e peçam ajuda. Não tenham receio de pedir ajuda, porque quando elevamos o nosso pensamento aos benfeitores amigos, abrimos um campo magnético, captamos essa sintonia e vamos sim, aos pouquinhos, vencendo todas as dificuldades. Fica aqui a nossa reflexão e meu pedido a Deus e a Jesus, que ampare a todos vocês que nos ouvem. Uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, nada acontece sem a permissão desse Pai amoroso, soberanamente justo e bom.